Opa! Olá pessoal, sou Caio, fonoaudiólogo, mestre em morfologia pelo FRN e pesquisador da base Audição e Linguagem do LAIS. E hoje vamos conversar um pouquinho, sobre prematuridade e audição. Lá no LAIS eu sou coordenado pela professora doutora Sheila Andreoli Balém, que também participou na construção dessa web palestra. Sim, ela é a coordenadora da base lá no LAIS. Então, iremos falar sobre prematuridade e, logicamente, suas relações com a deficiência auditiva, assim como sua relação com as alterações no desenvolvimento da linguagem, que está muito relacionada às questões de linguagem com a acuidade auditiva, com habilidades auditivas, que vamos conversar um pouquinho, e daí entrar nas medidas preventivas e de intervenção. Esse vídeo é um pouco desse desenvolvimento, um pouco desse desenvolvimento embrionário, desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe. Que é interessante as adaptações que ocorrem no corpo da mulher, as alterações aqui, a bexiga sendo comprimida e tudo mais, mas para a gente ver também o desenvolvimento do bebê. Então aqui a partir de 24 semanas aqui, nascendo a partir daqui já é considerado prematuro, você vê como tem coisa ainda para se desenvolver, aparentemente está bem formado, mas não. A gente viu na web palestra anterior que muitas coisas vão se desenvolver ainda, a partir dali. E quando esses bebês nascem antes do tempo, essas coisas que não estão maduras completamente, imaturas na verdade, vai gerar uma série de complicações futuras aí, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Daí ele vai ser expulso da barriga da mãe. Então, a web palestra O Pré-Natal e seus benefícios para a saúde auditiva do bebê, ela traz diversos conceitos mais aprofundados sobre essa temática do desenvolvimento embrionário, fetal. Então é importante vocês verem, quem não viu, ver essa web palestra. Está aí na plataforma Telesaúde também. Então, nós sabemos, se não sabemos, vamos aprender agora, que o desenvolvimento do sistema auditivo ele começa desde o início da gestação. Daí os cuidados com os fatores de risco e a importância de um pré-natal adequado, um pré-natal bem feito. Mas isso se inicia no começo da gestação e vai até o final da gestação, com etapas graduais de maturação, das habilidades, enfim. Habilidades auditivas que nem percebemos que existem, mas vão se desenvolvendo aí até o final da infância e nos ajudam em diversos contextos da comunicação, com mais de uma pessoa, no caso, num grupo, quando tem ruído de fundo, o nosso cérebro ele meio que apaga o ruído e foca só na mensagem principal da pessoa que está conversando com você ou de um alvo que você tem. Então, essa habilidade é importante em diversas situações, no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, mas isso é assunto que vamos deixar para outra web palestra, porque o tema dessa web palestra ainda são os bebês, mais especificamente a prematuridade. Então, com relação aos prematuros, no mundo, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros, ou seja, antes das 37 semanas completas de gestação. Isso é mais do que 1 em cada 10 bebês. E esse número vem aumentando, segundo a OMS, que nos preocupa bastante. E o parto prematuro é a principal, olha que interessante esse dado, é a principal causa de morte entre as crianças menores de 5 anos, sendo responsável por até 1 milhão de óbitos em 2015. Isso é bem alarmante, principalmente quando vemos esse outro dado aqui, que diz que 3/4 dessas mortes poderiam ser evitadas com intervenções pontuais, com baixos custos, economicamente viáveis. E outro alerta é que muitos sobreviventes enfrentam uma vida inteira de incapacidades, incluindo dificuldades de aprendizagem, comportamentos visuais e auditivos. Daí a gente vê a questão aqui do processamento das informações, aqui pensando no processamento visual, mas também
nas habilidades de leitura e de escrita, que tem também muita relação com as habilidades auditivas, com o desenvolvimento dessas habilidades de processar essa informação auditiva e diferenciar os sons e discriminá-los. Tecnicamente, né, o bebê prematuro é definido como aqueles nascidos antes de completar as 37 semanas de gestação. Existem subcategorias, vamos dizer assim, do nascimento prematuro, baseado na idade gestacional, né, do tempo que ele nasce, o tempo que ele passa dentro da barriga da mãe. Isso varia de referência para referência, varia entre os referenciais, mas adotando o que a OMS traz, né, temos os prematuros extremos, né, nascidos abaixo das 28 semanas, o prematuro moderado, entre 28 e 32 semanas, e o prematuro limítrofe, né, 32 e 37 semanas. E daí as características de cada uma dessas subcategorias vão ser diferentes, né, os impactos serão diferentes. Né, e daí é importante a gente ver também. Isso aqui, né, é com relação às desigualdades, né, nas taxas de sobrevivência desses prematuros, né, em todo o mundo. Pensando com relação os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, né, temos em ambientes de baixa renda, né, cerca de metade dos bebês nascidos com menos de 32 semanas, né, os bebês prematuros, no caso, dentro de moderado e extremo, metade desses bebês, eles morrem devido à falta de cuidados, né, aqueles cuidados como a gente falou. Né, daí entram cuidados que são pontuais, né, de baixo custo, a questão do aleitamento materno, os cuidados, né, contra infecções e os problemas respiratórios que são comuns nesses bebês. E daí aqui é com relação ao calor, né, ao aquecimento mesmo, aumento da estabilidade da temperatura corporal. Eu trouxe esse canguru aqui lembrando um pouquinho, daí eu coloquei, né, lembrando do método canguru, né, para a gente lembrar do método canguru, né, que é aquela atenção humanizada que o SUS oferece, né, algumas instituições, algumas maternidades oferecem, né, para o recém-nascido, né, prematuro ou né, com baixo peso, né, que precisa ficar internado. Não sei se todo mundo conhece, mas é bem interessante, né, que daí não acolhe só o bebê, mas também a família inteira, né, para que eles possam participar dos cuidados com a criança e também poder oferecer um acolhimento de forma mais adequada, né, e quando essa criança for para casa, esses pais estarem mais tranquilos, né, com relação ao cuidado, eles são mais confiantes, né, com relação ao cuidado. Nesse método temos aquele cuidado, né, pele a pele do recém-nascido com o pai ou com a mãe, né, naquela posição canguru, de forma gradual e progressiva, né, favorecendo aí tanto a questão do vínculo afetivo, né, como a estabilidade térmica, daí pensando no calor, também vai estimular a amamentação e desenvolvimento do bebê. Além disso, tem vários outros benefícios, né, que daí, né, a prática, né, demonstra isso, né, que ele teve um efeito diminuindo o tempo de internação dos bebês, aumento na questão da temperatura, né, do corpo e estabilidade da temperatura corporal, pensando na questão do calor mesmo. Essas crianças elas tiveram uma oxigenação mais adequada, menos apneia, paradas respiratórias durante o sono, tiveram uma queda nesses parâmetros, um aumento do aleitamento materno, como se, na verdade, que estimula, né, esse vínculo, esse contato pela pele, estimula, né, o aleitamento materno, aumenta o vínculo pai, mãe, família e bebê, diminuição do tempo de separação, né, porque quando o bebê ele é prematuro, baixo peso, ele tem que passar um tempo, né, na incubadora, que de certa forma distancia um pouco os pais do bebê, né, e esse contato, é isso que o método canguru proporciona para a família, para os pais com relação ao bebê, né, diminui esse tempo de separação e aumenta o vínculo, né, com esse contato pele a pele precoce, vamos dizer assim. Em países de alta renda, né, quase todos os bebês sobrevivem. Quase todos os bebês sobrevivem. Então, é um problema global, né? Sim, essa questão da prematuridade. Quase 60% dos prematuros ocorrem na África
no sul da Ásia, mas a prematuridade é verdadeiramente um problema global, porque tanto nos países de baixa renda, né, como nos países desenvolvidos de renda mais alta, né, temos um alto percentual de, de nascimentos de bebês prematuros. De baixa renda, cerca de 12% dos bebês nascem cedo demais, nascem prematuros. E nos países desenvolvidos, né, de renda mais alta, até 9% dos bebês nascem prematuros. Então, é uma coisa preocupante, né, que afeta tanto os países desenvolvidos como os países de desenvolvimento. E no Brasil? Acho que ele está próximo da onde aí? Isso, né? Próximo dos países em desenvolvimento. Né? No Brasil, o nascimento prematuro corresponde a 12,4% dos nascidos vivos, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SISNAC, e do Ministério da Saúde, que foi formado também pela Unicamp em 2014. Então, uma pesquisa de Blancoe, né, em 2012, fez um levantamento dos 10 países com o maior número de nascidos prematuros, e adivinhe só, o Brasil estava nessa lista, é o 10º país, né, está dentro dessa lista, o que nos preocupa, né, porque esses bebês prematuros têm uma série de características, né, que deixam eles mais vulneráveis, né, a infecções, a doenças, né, e que merecem atenção, né, que pode gerar morte, tem outros impactos, né, nos sobreviventes. Então, dentro das características, o bebê prematuro ele geralmente vai apresentar um baixo peso, uma musculatura fraca, né, com pouca atividade corporal, também com poucos reflexos de sucção e deglutição, né, ele vai ter dificuldade para mamar, né, para deglutir, para sugar e deglutir. Daí vai necessitar também de cuidados da equipe de saúde, né, que daí essa criança ela pode sim enfrentar, né, complicações, tanto na UTI neonatal quanto em casa. Merece um destaque aí da participação da família, né, do envolvimento da família com esse bebê, né, para o sucesso terapêutico. E lembrando, né, que um bebê que nasceu com 28 semanas, ele enfrentará complicações muito diferentes do que nasceu com 35 semanas, vamos dizer assim, também é prematuro, mas as características vão ser diferentes. Né? Segundo Boechat, 2015, do Tratado de Áudio, ela apontou, né, na verdade, que a idade gestacional menor que 28 semanas é um risco para a deficiência auditiva. Né? Então, somente aqueles prematuros extremos têm risco, né, são considerados fatores de risco direto para a deficiência auditiva. Porém, né, temos outros fatores, diversos fatores, né, atrelados à prematuridade, que são considerados como fatores de risco para a deficiência auditiva. Tais como, que é muito comum no paciente prematuro, no bebê prematuro, que seria a permanência na UTI por mais de 5 dias, né, é comum nos prematuros, e daí é um fator de risco, né, para a deficiência auditiva, só essa permanência. Daí tem uma série de questões que eu falei na primeira web palestra, né, com relação ao ruído dos equipamentos da UTI neonatal, e daí diversos outros fatores que podem influenciar e gerar perda auditiva também. A hiperbilirrubinemia, né, que é citada como fator de risco e caracterizada clinicamente como a icterícia, né, que é a pele amarelada do bebê, e atinge aproximadamente 80% dos prematuros. Né? Então, a hiperbile é um fator de risco para a deficiência auditiva e ela está em até 80% dos bebês prematuros. Então, é interessante pensarmos nisso também. A anóxia perinatal grave também pode acontecer no prematuro, né? É comum devido aos alvéolos pulmonares, né, ainda estarem em desenvolvimento. As questões respiratórias eu vou falar mais para frente, que vão estar muito relacionadas, vão estar muito presentes, vamos dizer assim, nesses bebês prematuros, alterações e problemas respiratórios. Então, vão estar em desenvolvimento e vai estar alterado. Né? Pode acontecer uma anóxia, né, perinatal nesses bebês prematuros. E o ápega, né, daí nem se fala, porque tanto tem a questão da pele, que pode estar tanto roxa, né, quanto amarelinho, tanto roxa pela questão respiratória como amarela, né, pela parte da hiperbilirrubinemia. E devido ao tamanho do bebê, né, ser prematuro, ele ser menor, o coração, consequentemente, ele bate mais acelerado. Né? Isso é uma questão fisiológica,
né? O coração vai bater acelerado, daí vai dar alteração também no APGA, que avalia isso, e a respiração também provavelmente alterada pelo fator que eu já expliquei, né, com relação aos alvéolos em desenvolvimento. E o tônus muscular também vai estar diminuído nesses bebês. Assim, com relação ao prematuro extremo, né, temos características, já falando um pouquinho mais dele, né, que está diretamente relacionado à deficiência auditiva. Vai ter a questão do baixo peso, né? Acho que não dá para ver aqui, né, o bebê, porque ele está muito magrinho, não dá para ver. Né, mas tem a questão do baixo peso extremo, aquela dos 900, menos de 900 gramas. A maioria desses bebês, né, eles nascem com necessitando de tratamento com oxigênio, né, com relação à questão pulmonar, e surfactante também, assistência mecânica para ajudá-la a respirar. Daí entra aí outro fator de risco, né, com relação à deficiência auditiva, que é o próprio baixo peso e a ventilação assistida. Esses bebês são muito imaturos para sugar, para engolir, né, para deglutir também, para respirar e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso é bem complicado para esses bebês. Né? Então, eles devem ser alimentados de uma veia, né, por via intravenosa, até que essas habilidades, né, sejam maturadas e desenvolvidas. Eles geralmente não conseguem chorar, né, ou os pais, né, não podem ouvi-los, né, devido ao tubo na garganta, que estarem entubados. E eles também dormem a maior parte do dia. Né? Tem pouco tônus muscular e a maioria se movimenta muito pouco. Dorme a maior parte do dia, pouco tônus muscular e a maioria dorme, né, durante o dia todo, se movimenta muito pouco. Infelizmente, né, cerca de 25% desses bebês, né, muito prematuros, desenvolvem graves deficiências duradouras e até 50% podem ter problemas na aprendizagem e questões comportamentais. Né? Daí, né, que dentro dessas deficiências duradouras, né, podemos citar a própria deficiência auditiva, que pode aparecer, né, nesses bebês, e com relação a esses problemas de aprendizado, também está relacionado à questão auditiva, não só a acuidade, mas as habilidades auditivas, que eu trouxe um trabalho aí, né, com relação à maturação desse sistema auditivo, né, que está relacionado não só à questão do quanto que a pessoa ouve, mas de como que essa informação auditiva está sendo processada pelo cérebro do indivíduo. Nós vamos falar um pouquinho. E dentro desses prematuros, né, aí sim as questões... esse aqui era para ser junto disso aqui. Daí sim, aqui nós temos, né, tanto as questões auditivas, né, das deficiências, como as questões comportamentais, né, do aprendizado. E daí é outro problema, né, que está muito ligado à audição, e a literatura está trazendo como alterado, seria o atraso, né, no desenvolvimento da linguagem. Né, está relacionado à aprendizagem, está relacionado a esse déficit na maturação do sistema auditivo, e seria esse atraso significativo no desenvolvimento da linguagem desses bebês prematuros, né, no início desse desenvolvimento. E o reconhecimento, né, a detecção precoce, vamos dizer assim, desses distúrbios de linguagem ou habilidades auditivas, ele pode ajudar essas crianças, incluir essas crianças em programas de intervenção específicos, né, o quanto antes, minimizando, de certa forma, o risco, né, de disfunções irreversíveis, né, ou disfunções ou problemas mais graves, né, do desenvolvimento desses indivíduos, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, né? Inserindo essas pessoas, na verdade, no contexto, no ambiente social, né, educativo, profissional. E o fonoaudiólogo está inserido, né, tanto está inserido principalmente nessa detecção, né, de alterações do desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, né, de linguagem e de audição. Então, o encaminhamento profundo é importante. E a atenção dos outros profissionais, de todos os profissionais da saúde, com essas questões do bebê prematuro. Então, o bebê prematuro ele tem fator de risco para isso, né, para desenvolver problemas futuros. Né? Então, passou no teste da orelha, não tem problema, descarta tudo, não. Né? Outras habilidades relacionadas à audição, à linguagem, podem surgir com o decorrer do tempo. Vou mostrar estudos que trazem justamente isso. Né? Acompanhar essas crianças com um tempo, com um determinado tempo, e viram essas questões de habilidades de leitura, de escrita, de linguagem, de maturação da via auditiva, né, comportamentos, desempenho acadêmico.
Então é importante a gente pensar nisso, todos pensarmos nisso. Então, dentro dos estudos, né, que eu trouxe, o Zerbeto e seus colaboradores em 2015, eles fizeram essa revisão onde eles estavam procurando, né, verificar justamente a relação entre prematuridade e o peso do nascimento e o desenvolvimento de linguagem, né, de crianças brasileiras. Eles selecionaram 13 artigos que faziam essa associação, 13 artigos que faziam essa associação entre peso ao nascer, prematuridade e desenvolvimento de linguagem em crianças, publicados nos últimos 10 anos, e dentre os seus achados, né, eles associaram, né, o nascimento prematuro com o desenvolvimento de linguagem infantil, né, teve uma correlação aí, e a literatura demonstrou que a prematuridade é um risco para alterações de desenvolvimento de linguagem, né, principalmente nos primeiros anos de vida. E nos estudos que compararam as crianças pré-termo, né, com as crianças nascidas a termo, com as prematuras com as nascidas em tempo adequado, houve uma evidência, né, de que as crianças prematuras tiveram um pior desempenho em indicadores de desenvolvimento relacionados à linguagem, ao considerar o tipo de linguagem em termos da linguagem expressiva como a mais prejudicada, né, do que a receptiva. Nos estudos que analisaram os diferentes níveis de prematuridade, né, e peso ao nascimento, observou-se que as crianças nascidas com menor idade gestacional e menor peso tiveram um desempenho pior nos testes de avaliação de linguagem, né? Quanto maior o grau de prematuridade, né, com relação a menos tempo de desenvolvimento no útero da mãe, né, pior os resultados na avaliação de linguagem, né, do que as crianças nascidas com peso, né, e idade gestacional mais próxima já de 37 semanas. Nesse outro estudo, né, esse autor em 2016 e seus colaboradores revisaram, né, a literatura com relação à maturação da via auditiva, ou seja, o caminho que o som percorre após passar pelas células sensoriais da audição, né, até o tronco encefálico, que é uma estrutura do cérebro onde esses nervos da audição, né, essa parte do caminho da audição da via auditiva vai passar. Então, eles fizeram isso também visto os problemas, né, do desenvolvimento neurológico dessas crianças. Vou cortar um pouquinho aqui. Desenvolvimento neurológico, mais tarde, nas crianças nascidas prematuras. Então, aqui nós temos, né, como que eles avaliaram isso? Como podem eles avaliar o caminho do som dentro do cérebro? Como assim? Tem exames, pessoal, que não dependem não dependem, vamos dizer assim, da resposta da criança, né? A criança pode estar aqui, o bebê, né, dormindo, e a gente vai captar, nós vamos captar a resposta do cérebro dessa criança, do nervo dessa criança, né, ao som. Colocamos o fone aqui, damos um estímulo, né, auditivo, um estímulo sonoro, e esses eletrodos que estão aqui na cabeça do bebê, eles captam a atividade elétrica de regiões do cérebro específicas, né, para audição. Então ele gera essas ondas aqui, ó, que estão relacionadas a pontos específicos, né, do cérebro onde o som vai passar, onde esse estímulo elétrico relacionado ao som vai passar. Isso aqui é como se fosse o caminho da audição, né, o caminho do som, depois do caracol, depois daquelas células sensoriais. Então ele faz esse caminho aqui. E daí, se tiver alterado, né, a gente vai ver essa onda aqui aparecendo depois, então vai estar atrasado de certa forma, que está nesse tempo aqui, está aparecendo lá na frente. Então é um certo atraso, né, nesse desenvolvimento, né, no surgimento da onda, dessa maturação, né, desse sistema auditivo, dessa via auditiva, que significa o caminho do som. Agora ajeitou, foi? Vamos lá. Então, o tempo de condução tardio em direção
ao tronco cerebral, né, a parte que está relacionada à audição, auditivo, no prematuro, ele sugere o quê? Que tem uma maturação atípica, né, do desenvolvimento do tronco encefálico em crianças com audição normal, né, nascidas prematuras. Então, na verdade, ela tem, consegue detectar o som, mas essa maturação do sistema auditivo está atrasado. E isso reflete em outras questões auditivas também, mas não só a acuidade, né, enquanto a criança ouve, mas sim em outras habilidades, em tempo de resposta, né, em outras questões, né, mais refinadas da audição, vamos dizer assim. Outro estudo, né, do Vieira e Linhares, que daí eles pensando, né, nos prematuros em idade escolar, né, depois dessas crianças, né, passarem pela infância, estão ainda na infância, mas quando eles estão mais na frente, não bebês, né, mas um pouco maiores, né, como que está o desenvolvimento, né, os indicadores de desenvolvimento dessas crianças. Está tudo normal? Depois elas desenvolvem como uma criança que nasceu no tempo correto? Então, dentre os resultados, né, dentre os resultados dessa pesquisa, ele então, eles revisaram, né, a literatura focando em diversos indicadores de desenvolvimento. Entre eles, a questão da linguagem, né, e atenção, encontrando prevalência de alteração nesse aspecto de 38, né, no caso 38% nas alterações de linguagem, 18% nas alterações de atenção, respectivamente, né? E quando observado o desempenho escolar e cognição, né, em termos, né, do desempenho escolar e cognição desses bebês prematuros, o desempenho escolar alterado em até 23% e questão cognitiva até 65%. Né? E esses mesmos autores, eles atribuíram, né, esses resultados à vulnerabilidade biológica dos prematuros, né, com relação a riscos psicossociais do contexto no qual essa criança prematura vai estar inserida. Assim, os bebês prematuros eles podem ser mais propensos, né, a alterações de desenvolvimento, sendo essenciais que os profissionais de saúde, né, os pediatras que vão estar mais em contato com as crianças, ou os outros profissionais de maneira geral, estejam cientes dos riscos, né, para o desenvolvimento da linguagem nessas crianças. Então, ficar atento, foi prematuro, nasceu prematuro. Então, prestar atenção no desenvolvimento dessas habilidades, no desenvolvimento da linguagem de maneira geral, né, desses indivíduos. Então, com relação a medidas preventivas, né, apesar de não existir um teste que possa prever com precisão quem pode ter um parto prematuro, vamos dizer assim, a OMS traz vários fatores de risco, fatores que podem colocar a mulher grávida em maior risco, né, de um parto prematuro. Então, tem medidas de prevenção. Né? Então, vamos conhecê-las. O histórico de prematuridade. Histórico de prematuridade. No caso, a mulher, né, que já teve outro filho que foi prematuro, né, em um parto prematuro anterior. A questão das gestações múltiplas, né, como gêmeos, trigêmeos, né, etc. Algumas condições crônicas, né, médicas crônicas, como pressão alta, eita, ficou. Mas vamos lá. Como pressão alta, diabetes e também infecções, né? A, todos esses fatores, né, eles são as pessoas que têm esses fatores de risco têm maiores chances de terem um bebê prematuro. Então merecem um destaque, merecem uma atenção maior por parte dos profissionais, por parte dessas próprias pessoas que têm esses fatores de risco. Então merecem um destaque, uma atenção, um cuidado, uma precaução maior. Mulheres gravidez na adolescência também. Né? A gravidez na adolescência é um importante fator, né, de risco aí para o nascimento prematuro do bebê. Então, atenção, né, mulheres adolescentes grávidas. Mulheres que fumam também, né? Mulheres que fumam cigarros também é considerado um fator de risco para a prematuridade. Álcool, né? Mulheres que bebem álcool durante, né, a gestação, né, é também um fator de risco para a prematuridade, pode comprometer o desenvolvimento
pode comprometer o desenvolvimento do embrião, né? E daí provocar uma gravidez, né? Um parto precoce, né? Uma gravidez prematura. Outras drogas, né? Outras drogas, né? Recreativas, que daí também podem comprometer, listas ou não, né? Podem comprometer o desenvolvimento, né? do bebê. Estresse, né? O estresse também, ele de qualquer causa, né, ele também é conhecido por aumentar o risco, né, da mulher de ter um parto prematuro. Joia. Que interessante que mais de 3/4 dos bebês prematuros podem ser salvos, né, com cuidados viáveis, pontuais, né, e de baixo custo. E daí temos os cuidados essenciais durante o parto, né, e no período pré-natal. Então, o fornecimento de injeções de esteroides, né, pré-natais, dadas aquelas mulheres grávidas com risco, né, de parto prematuro. O trabalho de parto, né, sob critérios estabelecidos para fortalecer os pulmões dos bebês. A questão do método canguru, né, que eu falei, onde o bebê é carregado pela mãe, contato pela pele, né, amamentação frequente e diversos outros fatores que estão dentro aí desse contexto do método canguru. Então, antibióticos também, né, para tratar infecções de recém-nascidos, por exemplo, de recém-nascidos. E a continuidade, né, dos cuidados e orientações pela obstetrícia, né, em locais onde existem serviços eficazes de obstetrícia, mostrou reduzir o risco de prematuridade em cerca de 24%, também dados da OMS. Então, importante aí, né, cuidar, né? Então, prevenir mortes e complicações de parto prematuro começa com a gravidez saudável, antes, entre e durante a gravidez, vão garantir, né, que todas as mulheres tenham experiência positiva, né, com a gravidez. As diretrizes do cuidado pré-natal da OMS, né, incluem intervenções chaves para ajudar intervenção chave, né, para ajudar a prevenir o nascimento prematuro, com relação ao aconselhamento, né, da alimentação saudável, nutrição ideal, né, aquela eliminação, né, daqueles riscos, né, então parados o tabaco, parados as substâncias que podem afetar o desenvolvimento do bebê, né, então fazer a questão das medições fetais, né, o ultrassom, tudo que se faz, né, na questão do pré-natal. Tudo isso para ajudar a determinar a idade gestacional, a questão de gestações múltiplas, né? Então, esse pré-natal eficiente durante a gravidez, ele meio que funciona tanto para identificar, né, possíveis riscos para a prematuridade, como para gerenciar também esses fatores de risco, né, como infecções ou outros. Então, né, é importante a gente destacar também vários fatores, a prematuridade, né, extrema, né, menor que 28 semanas, e vários outros fatores, né, que estão ligados à prematuridade são indicadores de risco para deficiência auditiva. Temos tanto a anóxia neonatal grave, né, afetando aí, como a questão do baixo peso, a hiperbilirrubinemia, né, a questão do ápiga, a ventilação mecânica, o que também é muito comum no bebê prematuro, né, a permanência na UTI, né, por mais de 5 dias, e tudo isso são fatores de risco para a deficiência auditiva. Desta forma, né, esse bebê prematuro ele deve ser avaliado, né, num programa de triagem auditiva neonatal antes da alta hospitalar ou até 30 dias, né, com potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que é o PEAT. Vocês lembram? Talvez eu não falei o nome, né, mas é aquele exame que traça do, o caminho do som dentro do cérebro da gente, que eu mostrei no bebezinho lá, que a gente consegue as respostas auditivas do bebê, né? Uma das formas é aquela que a gente chama eletrofisiológica. A gente põe aqueles eletrodos na cabeça do bebê e capta a resposta elétrica, né, de estruturas do cérebro relacionadas à via auditiva, né, onde o som vai passar, né, as ondas elétricas, né, relacionadas ao som
vão passar dentro do cérebro. Então, faz esse teste, né? E no caso de falha, né, nesse teste, ele deve ser retestado, né? E se mantivesse falha, né, com falha, né, esse bebê deve ser encaminhado aos centros de reabilitação, né, aos centros especializados de reabilitação ou serviços de saúde auditiva do SUS, para uma avaliação com otorrino, né, uma avaliação otorrinolaringológica, uma avaliação psicológica, né, com assistente social e uma avaliação audiológica completa, no intuito de realizar o diagnóstico audiológico, né, antes dos 3 meses e fazer a intervenção precoce, né, porque tem um maior índice de sucesso, vamos dizer assim, né, pensando aí na questão do desenvolvimento do cérebro, das estruturas do cérebro, de plasticidade cerebral, né, e daí temos melhores resultados o quanto antes ser feita a intervenção, for feita a intervenção. É o diagnóstico antes dos 3 meses, né, para intervenção mais efetiva, vamos dizer assim. E caso passe? Caso o bebê passe no PA, tudo ok, vai para casa, nunca mais volta. Não é assim, né? Então, caso o bebê passe no PEAT, né, durante a triagem auditiva neonatal, que foi feito com PEAT porque ela é de alto risco, esse bebê ele deve ser, segundo as diretrizes, né, do Ministério da Saúde de 2012, ele deve ser acompanhado na atenção básica, né, encaminhado de rotina entre 7 e 12 meses, né, para atenção especializada para realizar a avaliação audiológica, né, fazendo encaminhado 7 a 12 meses para realizar a avaliação especializada, né, para atenção especializada para realizar a avaliação audiológica, ou seja, a gente está fazendo um monitoramento, né, a gente tem que monitorar o desenvolvimento auditivo desse bebê, né, porque ele pode apresentar uma perda, né, mais para frente. Ele pode ter uma perda progressiva, né, que no começo não foi detectado, não tinha perda, e essa perda foi se instalando, né, progressivamente com o passar da idade do bebê. Então, agora, no caso dos profissionais de atenção básica, né, os pais, se observarem sinais de deficiência auditiva, né, eles devem realizar um encaminhamento para atenção especializada a qualquer momento. Então, mas quais são esses sinais? Né, também o Ministério da Saúde, dentro do caderno de triagem auditiva neonatal, né, que foi das diretrizes, né, do Ministério da Saúde, de 2012, ele traz essa escala para o acompanhamento, né, do desenvolvimento da audição e da linguagem. Bem interessante. Acompanhei até os 3 anos de idade da criança. Ele mostra aí questões relacionadas a comportamento auditivo, né, desenvolvimento da linguagem. É importante para os pais ou para os profissionais de saúde conhecerem essa tabela de referência, né, essa escala de acompanhamento, para daí fazer uma checagem. Ah, ele tem 2 anos. O que ele tem que saber? Né? O que ele tem que falar, no mínimo? Né? Então vamos ver aqui se está dentro do padrão de normalidade ou se realmente é esperado isso mesmo para a idade. O comum é isso. Né? O que mais aparece é isso. Então é muito importante, bem rica, né, essa escala de acompanhamento. Então, outro material interessante que tem, né, foi desenvolvido pela professora Eliane, Fernanda e Kátia Varenga, né, daí lá na USP de Bauru, trouxeram esse questionário, né, como uma proposta de monitoramento dessas crianças, né, daí durante o primeiro ano de vida, que passam na triagem auditiva neonatal, mas apresentam indicadores de risco, justamente o que a gente está falando. Né? As crianças que passam na triagem, elas não estão liberadas, vamos dizer assim. Elas têm que ser acompanhadas, né, para fazer esse monitoramento, né, auditivo. Então, esse inventário do desenvolvimento da audição e da linguagem ficou muito bacana. Daí a gente tem seu filho ouve bem no primeiro mês, né? Ele se assusta com sons fortes, daí essas habilidades vão ficando mais complexas, né? Até ele dar tchau, né? Ele fala enrolado como se estivesse conversando, balbucia, né? E daí várias outras questões relacionadas aí ao desenvolvimento, né, das habilidades de linguagem, né, e auditivas também, da audição e da linguagem. Já. Então, sendo assim, eu espero, né, que
foi um pouco mais curta que as demais, essa palestra, né? Mas acredito que o objetivo foi cumprido, né? Eu espero que agora, né, no final dessa palestra, que vocês tenham compreendido a dimensão da prematuridade, né, a nível mundial e nacionalmente, né, assim como o seu impacto no desenvolvimento da criança, sobretudo na audição, na linguagem, na cognição, no desempenho acadêmico, né? E não pensar só assim que ele nasce ele tem problema ou não, mas pensar também no desenvolvimento dessa criança, né, em aspectos mais futuros dessa criança, ainda da infância, né, mas pensar nessa questão mais tardia, né, que pode acontecer, que deve ser pensado, né, que continua sendo um risco a prematuridade, mesmo um pouco depois, né, do nascimento, vamos dizer assim. Então, as medidas preventivas, elas são de grande valia, né, para diminuir a quantidade crescente de nascimentos prematuros, e as medidas de intervenção precoce, elas são, vamos dizer assim, cruciais para o desenvolvimento, são cruciais para o desenvolvimento e para diminuir o impacto futuro da prematuridade, né, o impacto mais tardio. Então, quanto antes detectar, né, para prevenir, melhor. Dentre as literaturas que eu utilizei nessa palestra, o principal foi a OMS, daí foi a base, mas daí pesquisando eu encontrei outras literaturas interessantes, né? Eu destaco esse site da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, prematuridade.com, que daí ele traz diversas questões de prematuridade, numa linguagem super acessível, né, para a população de maneira geral. Ele faz aqui, né, questões informativas com relação ao bebê prematuro de maneira geral, as principais complicações, questões nutricionais, prematuros famosos, que é interessante, um monte de gente famosa aí da ciência que teve um parto prematuro, as sequelas, né, questão do parto, idade crônica, idade corrigida, aspectos interessantes, né, para os pais, né, de bebês prematuros ou até mesmo para profissionais da saúde que vão estar mais diretamente trabalhando aí com bebês prematuros. E esse, na verdade, esse site, né, ele é parceiro, né, dessa outra fundação, desse outro site, né, que é uma fundação também europeia de cuidados com recém-nascidos, que daí tem um trabalho muito consistente, né, motivando os pais aí para unir força em iniciativa para melhorar essa situação do bebê prematuro e também suas famílias, né, é bem interessante. Daí eles usam esse também, tem um site, daí é internacional, né, europeia, internacional, tudo em inglês, mas esse outro aqui é parceiro dessa fundação, então tudo em português, uma linguagem bem acessível. Então, qualquer dúvida, eu estou disponível no meu e-mail que eu mostrei lá no início. Essa foi a literatura que eu utilizei. E daí, qualquer dúvida, eu estou disponível. Cadê? Obrigado. Eu estou disponível, né, no e-mail, né, no meu e-mail. E daí podem ficar à vontade para tirar dúvidas, para sugestões de novas web palestras também estamos abertos. Né, e daí, muito obrigado pela atenção.